Nessa aula aqui, a gente vai começar a entender um pouquinho do tripé da recomendação de investimentos. Então, a gente vai entender que é preciso ter um equilíbrio entre liquidez, rentabilidade e risco. E isso tudo porque a gente vai prosseguir com finanças pessoais, e aí a gente vai ter que entender tudo isso para poder recomendar, né? Para poder ajudar o cliente a organizar as suas finanças pessoais, entender qual fase da vida ele se encontra, enfim, tudo isso é muito importante na hora de recomendar investimentos. De acordo com o ciclo de vida, o momento de vida que aquele indivíduo se encontra, de acordo com seus objetivos, com o nível que ele tem de tolerar risco e as necessidades, elas vão mudando de acordo com o momento que ele se encontra. Isso é muito comum e é preciso conhecer essas fases muito bem para ajustar todas as estratégias, né, recomendações de investimento que nós vamos fazer para garantir principalmente a segurança financeira do cliente e o seu crescimento patrimonial. Então, a gente vai ver, vamos colocar aqui nosso slide, que na realidade o nosso cliente ele possui, todo indivíduo possui uma certa fase, né? Uma fase de vida. E que a gente classifica mais ou menos assim. A gente sempre tem a tolerância ao risco amarrada com o estágio que ele está, né? Então, quanto mais jovem a pessoa é, mais tolerância a risco ele consegue administrar. Vamos observar principalmente aqui, né? Essa tolerância de risco que ela vai no sentido de crescimento, quanto mais jovem é o indivíduo e quanto mais idade, na fase mais adulta que o indivíduo possui, essa tolerância ela tende a ser menor. Não é uma regra fixa, né? Porque a gente tem pessoas que têm tolerância a risco em qualquer momento de vida, mas isso aqui é uma via de regra, é o que ajuda a gente a entender o nosso cliente. Então, a gente tem fases de ciclos, né? Ciclos de vida que podem ser classificados como fundação, como acumulação, como manutenção e distribuição. E aqui a gente está se relacionando a patrimônio. Quando a gente fala de patrimônio, a gente está falando de tudo, não só daquele recurso que o cliente tem para investir, mas aquele patrimônio que ele conquista na vida. Então, são os imóveis, são os veículos, são os bens patrimoniais que esse cliente vai conquistando ao longo da sua jornada. E aí a gente fala primeiro aqui do primeiro ciclo de vida, que é o ciclo da fundação, né? O fundação é aquele período em que o indivíduo ele começa a sua jornada financeira. É onde ele começa a trabalhar, ele já tem então uma vida profissional, tem o primeiro contato com o dinheiro. Esse primeiro contato, como é que ele se comporta quando ele começa a ter a sua independência financeira, né? Então aqui ele começa a aprender a lidar com o dinheiro. Ele precisa saber como é que ele vai fazer com aquele dinheiro que ele tem lá todo mês, relativo ao seu salário, à sua atividade, como é que ele se comporta, né? Essa fase como a pessoa é ainda bastante jovem, aqui a gente tem uma relação de idade que é simplesmente para ter uma ideia. Isso também não é uma regra. A fase de fundação vai até os 30, até os 39, vai até os 40, vai até os 25. Não é uma condição fixa, tá? Então aqui a gente jogou aí um início de começo de carreira de 20 a no máximo 39 anos, alguns colocam até 30, mas isso não é relevante para o que a gente vai aprender aqui, né? Então, nessa fase de fundação, a gente costuma dizer que o indivíduo começa a construir a sua carreira, os seus relacionamentos, as suas conquistas e as suas primeiras responsabilidades com dinheiro. Essa fase de fundação, a definição dela é o que está aqui nesse quadradinho. Então, o indivíduo busca estabilização das bases para a criação de riqueza e o foco dele sempre é na educação, no empreendedorismo, no desenvolvimento de habilidades. Então, é nessa fase que ele começa a poupar regularmente, ele começa a investir em educação financeira, ele vai construindo a sua reserva de emergência. A gente vai falar bastante de reserva de emergência também. E ele começa a entender e investir em vários tipos de ativos. Então, a tolerância a risco dele é maior. Por quê? Porque ele tem que acumular capital. É o momento de vida dele arriscar. Ele tem aí um tempo muito grande para recuperar caso ele venha a ter perdas. Então, a tendência
nesse ciclo de vida humano é ser mais tolerante a risco, investir com mais risco, porque ele tem ainda a questão dele estar começando, normalmente não tem ainda a família constituída quando ele está lá no comecinho da fundação, então é investimento em seu próprio benefício. Ele precisa, ele quer ter um retorno, né? E aí ele procura pisar no acelerador, né? Ele pode pisar no acelerador. É como se começasse nessa fase cultivar a terra, né? Vamos preparar o terreno para plantar. Vamos começar as bases ali para a gente começar a nossa plantação. E aí vem a segunda fase, que a gente chama de acumulação. Algumas pessoas falam que é fase de crescimento, mas na matéria da Ambima ela costuma chamar isso de fase de acumulação, né? Aí ele já tem que ter exatamente uma reserva financeira que ele constituiu lá na primeira fase. A fase de acumulação é onde o profissional, normalmente lá dos 40 anos em diante, ele já tem uma estabilidade profissional e financeira. E aí ele já foca mais no aumento desse patrimônio. Então ele está ali, ele constitui uma base e ele começa a utilizar das habilidades para geração de renda cada vez maior. O foco dele passa a ser o aumento do patrimônio. Bom, a gente subentende que ele já tem lá uma reserva financeira, deveria ter, né? Ele tem mais liberdade para direcionar os seus recursos, porque ele tem a sua reserva, ele tem. Ele pode direcionar esses recursos para ter uma rentabilidade maior, né, para potencializar o seu crescimento. Então, ele pode ainda arriscar, continuar arriscando, mas com uma certa moderação, porque ele começa a ficar mais cuidadoso, porque normalmente nessa fase ele já constituiu uma família, ele está em crescimento familiar, então normalmente ele já tem filhos, ele tem mais vidas ali amarrada à sua própria vida, né? Então ele começa já a ter, diminuir o pé do acelerador, corre, mas só nos momentos que ele pode correr, como se tivesse uma estrada, se ele vê que ali aquela estrada oferece algum perigo, ele vai ser mais conservador, ou se ele vê que está livre, ele pode pisar, ele pisa um pouquinho mais, né? Nessa fase, normalmente, ele já começa a ter gastos, né? Ele paga escolas, ele tem os seus compromissos financeiros com as responsabilidades familiares, ele tem lá o condomínio, a água, a luz, a internet e tudo mais, né? Ele normalmente já tem algumas conquistas e ele deve, então, zelar por ela, tomar cuidado com isso que ele já conquistou. E ele vai diminuindo a velocidade e a gente fala, né? É a hora de começar a colher lá a terra que ele preparou no ciclo anterior, mas também ainda de replantar, continua lá. Nesse caso, na recomendação de investimentos, ele vai utilizar a diversificação dos investimentos, começa a diversificar. Ele combina vários ativos na carteira e vai equilibrando o risco com o retorno que ele pretende ter. E aí a gente vai para o terceiro ciclo, que é o ciclo da fase da manutenção, também chamada de fase de preservação. E aí ele já tem uma solidez no seu patrimônio, né? E ele só vai precisar, então, ajustar as estratégias aí. Nessa fase, que a gente chama de manutenção, ele tende, né? O foco dele é reduzir riscos e garantir aquela sua estabilidade financeira conquistada. Então, para que eu vou arriscar agora se eu já constituí um patrimônio razoável? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o usufruto desse patrimônio e estabilidade do padrão de vida. Então, tá bom, assim, vamos manter, né? E o foco, então, nessa fase é sempre preservação da riqueza acumulada. Ele conseguiu aquilo e ele pretende manter. É aqui quando a gente fala de patrimônio, mais uma vez eu estou fazendo essa observação para vocês, que a gente não está falando só do dinheiro, né? A gente está falando não só de investimentos, mas de toda aquela conquista que ele tem. Bom, é hora dele aproveitar, então, como se diz aqui, plantou, arou a terra, continuou plantando. É a hora dele aproveitar os resultados da colheita, né? Mas ainda ele tem que continuar mantendo essa produção ativa, afinal, ele ainda tem muita coisa pela frente. E aí, como é que ele vai fazer? Ele vai minimizar a volatilidade do portfólio, né? Então, ele já não arrisca tanto, vamos minimizar, vamos ver como que é a volatilidade do portfólio da carteira dele, né? Vamos cuidar disso, reduzir a exposição a risco,
proteger o capital da inflação. Então, se ele quer manter aquele capital, ele começa aí a pensar na aposentadoria dele. Como é que vai ser quando eu parar, né, de ter essas rendas que eu tenho geradas com a atividade da minha vida profissional? Não vou ter mais? Então, ele começa a procurar investimentos mais seguros e uma boa indicação aqui são os investimentos que vão proteger o capital da inflação. Então, ele busca esses ativos indexados principalmente no IPCA, que tem aquela coisa de refletir a inflação. Então, são investimentos mais seguros, né? E aí, depois, quando ele atinge a quarta fase, que é chamada a fase de distribuição. Então, pode ser aí que algumas assessorias indiquem a fase de distribuição acima de 65 anos, acima de 70. Aqui a gente está indicando mais de 75, porque afinal de contas a expectativa de vida aumentou, né, nos últimos anos, mas mais uma vez eu falo para vocês, isso aqui não é regra, tá? É só uma referência. Bom, nessa fase de distribuição, ela se inicia normalmente quando a pessoa se aposenta, quando ela não tem mais, né, aquela renda oriunda do trabalho e ela passa a viver a vida com o que acumulou durante todo o tempo. Aqui é importante planejar para que o indivíduo não perca o seu padrão de vida. Ah, agora me aposentei, como é que eu vou fazer? Eu não vou poder ter todo aquilo, gastar tudo que eu gastava quando eu tinha salário? Não, ele deveria ter, né, um preparo em todos os outros ciclos anteriores. Ele teria que ter feito isso. Mas, assim, o seu patrimônio aqui é o que se tornou sua renda, concorda? Ele vai viver daquilo que ele conseguiu. E aí, ele vai ter, deixa eu só ler a definição aqui, ele vai usufruir de conquistas e permanente e pensamento na sucessão, já vou falar, a transferência de riquezas para outros indivíduos ou entidades. Então, o que começa a acontecer nessa fase, além dele estar vivendo agora com o patrimônio, com o rendimento do patrimônio que ele constituiu, ele já começa a pensar na sucessão patrimonial. Então, o que é uma sucessão patrimonial? A sucessão patrimonial é aquilo que ele vai deixar. Né? Infelizmente, todo mundo vai um dia desta para melhor. E se esse indivíduo seguir o ciclo normal da vida, ele vai ter uma fase em que ele vai estar mais amadurecido. E ali, ele sabe que a qualquer hora, vai, né? E aí, como é que vão ficar os seus bens, o seu patrimônio constituído? Então, é importante saber se ele tem filhos, se ele tem herdeiros, e aí ele pensa a fazer isso, jogar isso tudo no planejamento financeiro, estabelece a sucessão patrimonial. A gente vai falar muito de sucessão patrimonial quando a gente entrar em previdência privada, enfim, basicamente no planejamento, a gente vai falar isso adiante ainda. Mas é esse o ciclo de distribuição do indivíduo. Então, quando a gente viu 4 fases aqui, eu vou mostrá-las novamente. Quando a gente olha as 4 fases juntas aqui, a gente vai observar um gráfico, né? E vai observar que tem um alinhamento do ciclo de vida com o tempo, né? E a gente tem aqui a fase de desenvolvimento do indivíduo e o tempo aqui em anos. Então, as idades, mais uma vez eu falo para vocês que é só para demonstrar, né? E aí, quando a gente olha esse gráfico, a gente consegue entender melhor como é recomendar investimentos, como é o planejamento financeiro do cliente. Vamos observar como também a tolerância ao risco vai mudando de acordo com o passar dos anos. Então, a gente vê esse gráfico que eu vou mostrar aqui com o ponteiro, olha, na fase de fundação, ele vai subindo, ele se estabiliza aqui na fase de acumulação e depois ele vai descendo. Então, essa linha aqui, mas que coisa, hein? Que pressa! Essa linha que a gente vê aqui é justamente a tolerância ao risco que o indivíduo possui. Então, entender isso, gente, é fundamental para a gente poder recomendar. É claro que você não vai se deparar sempre com clientes que obedecem esse ciclo. Então, o legal aqui é quando a gente pega a pessoa jovem lá, né? A gente desenvolve melhor o planejamento, porque a gente mostra tudo isso para o cliente. Mas nem sempre você vai se deparar com clientes na fase de fundação. Você vai pegar, eventualmente, clientes que estão já na fase de manutenção, enfim. Mas você vai poder ajudar o cliente a se enquadrar, né? De acordo com a fase que ele se encontra. Então, você vai olhar ali
e vai ver que aqui o cidadão já está completando 60 anos. Gente, como é que ele conduz a sua vida financeira? Ele está atrasado, né? Ele está fazendo tudo direitinho, ele ainda está atrasado, ele já deveria ter tido uma reserva de emergência, ele está gastando mais do que ele pode, ele tem que tirar o pé do acelerador nesse momento. Então, ou ele já está numa condição muito bacana, ele está adiantado, olha, você já está na terceira fase aí. Então, você pode usufruir mais agora, né? Você pode fazer uso do seu patrimônio com mais liberdade. E dentro disso é que a gente vai fazer as recomendações, né? A gente também vai encontrar dentro do mesmo ciclo de vida pessoas com perfis totalmente diferentes. Porque isso não é todo mundo que obedece, é justamente por isso que a gente está conhecendo como é que funciona o ciclo de vida e o que é recomendado para cada um. Mas você também vai encontrar lá duas pessoas que estão na mesma fase e têm perfis diferentes. Não é porque uma pessoa está aqui com 70 anos que ele acha que não pode investir em riscos. Isso é muito pessoal. Para isso, a gente tem lá um monte de material que a gente vai ver em seguida. A gente tem análise de perfil e tudo mais. E, via de regra, né, o que a gente vai observar disso aqui é que todo investimento, qualquer que seja o investimento, ele tem que ter alinhamento com o ciclo de vida. O papel nosso é esse, mas a gente vai juntar aí o perfil do cliente, um monte de ferramentas que a gente vai ver aqui no decorrer dos vídeos e recomendar de acordo com o perfil dele, tá bom? A gente vai seguir agora, porque eu vou mostrar para vocês aí alguns fatores importantes na análise de investimentos no vídeo a seguir, né? E a gente continua falando sobre isso no próximo vídeo.